Olá pessoal, aqui é Natália Petres e hoje eu vou falar sobre esse pequeno gigante aqui, a Antologia Poética de Anna Akhmatova. Esse foi o meu primeiro contato com a poesia russa. É uma edição que eu pedi para a LPM, na parceria com a LPM, mas essa parceria foi só durante o ano de 2022, esse livro eu li no ano passado, esse aqui está sendo o primeiro vídeo do ano. Então, assim, foi um livro que eu pedi, li lá com o meu clube de leitura. Para vocês participarem do clube de leitura, é só entrar lá no meu Instagram, tem o link da minha biografia. Tem lá o link que já vai direto para o nosso clube, é gratuito. Dessa vez eu escolhi poesia russa porque eu estava procurando alguns livros de poesia lá no site da LPM, vi que tinha esse daqui, achei muito interessante e solicitei. O que me chamou a atenção primeiramente foi a parte de ser poesia russa, que eu nunca tinha lido poesia russa. Vocês viram que no ano passado, 2022, foi meu primeiro contato com os russos. Eu li O Nariz, eu li Tchekov e acho que só. Até vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui em cima para vocês poderem ver o vídeo. Como eu falei lá nos vídeos sobre os russos, o problema da literatura russa é que você tem que conhecer um pouco do contexto, Então, a questão das guerras, da vida, da cultura deles. No caso da Anna Akhmatova, a gente também tinha que saber muito da vida dela. O que eu achei muito diferente, porque suas poesias são confessionais. Isso significa que tem muito da vida pessoal dela nos poemas, É como se fosse uma confissão, Um tom bem intimista e confessional. Intimista no sentido de que fala sobre a intimidade dela, Confessional como se fosse uma confissão. Ela tem a poesia como confissão. Então a Anna teve uma vida muito complicada, conturbada, marcada por guerras, Então ela foi uma voz feminina contra a opressão. E ela foi um dos nomes mais significativos da poesia russa no século XX. Ela revolucionou como mulher na poesia, porque ela não tentou imitar os homens, ela fez o seu próprio estilo, uma poesia com um tom mais feminino, sem tentar imitar os homens como as outras poetas faziam. Então ela tenta expor os seus sentimentos, ela tenta colocar suas emoções, ela fala sim sobre a sua vida, o que dificultou para mim um pouco no início da leitura. Porque se você não souber sobre a vida dela, acaba que muita coisa você não entende. Então, como ela ficou viúva aqui atrás já diz, na sinopse fala aqui, que ela foi perseguida pelas autoridades stalinistas, proibiram ela de publicar. O seu primeiro marido foi fuzilado, tem até um poema que ela fala sobre isso, que levaram ele logo de manhã, vou ver aqui. A morte do terceiro marido num campo de concentração e ainda teve a angústia de ver o filho preso. Então, para lutar contra essa barbárie, ela deu a vida a um dos maiores testemunhos literários do sofrimento individual sob a opressão política. Eu achei isso incrível, como consegue transformar a desgraça da sua própria vida em poesia. São poemas que a gente lê, de certa forma, a gente se identifica, pelo sofrimento, mas a gente também sente muita tristeza, muita pena pelo que ela passou na vida dela, Esse poema que ela fala sobre o marido é esse aqui. Levaram-te embora ao amanhecer. Atrás de ti, como quem acompanha um carro fúnebre, eu segui. Achei interessante essa metáfora do carro fúnebre, porque é como se o marido dela, no momento que foi capturado, já fosse um homem morto, porque ele já foi capturado para ser morto, Então ela foi seguindo, acompanhando como se fosse um carro fúnebre. No quarto às escuras as crianças soluçavam e a vela gotejava diante do ícone. Teus lábios estavam gelados como uma medalhinha. Do suor mortal em tua fronte nunca me esquecerei. Como as viúvas do Streltsy, eu também irei gritar diante das torres do Kremlin. Então ela já se considerou uma mulher viúva no momento em que o marido dela foi levado. Então essa edição aqui é super completa. Por quê? Além de ser uma antologia, que vocês já sabem, não vou falar de novo, vocês já estão cansados de ouvir por que eu gosto de começar pelas antologias, mas além de ser uma antologia que reúne cronologicamente toda a sua obra, seleção, esse livro aqui é uma seleção dos melhores poemas dela de todos os livros. Então, livro 1 selecionou os melhores poemas, livro 2 selecionou os melhores poemas e está organizado em ordem cronológica. Mas o que ajuda muito é essa edição pequenininha aqui, por isso que eu falei o pequeno gigante, porque é uma edição de bolsa, uma edição pequena, mas a grande característica da LPM é que a gente tem uma edição de bolso
mas super completa, ela é na íntegra, a gente não perde nada. Então a gente tem um prefácio que explica muito bem sobre a vida dela, sobre toda a vida dela aqui, ó. Quantas páginas de prefácio? 50 páginas de prefácio que explicam detalhadamente sobre a vida dela, o contexto político, o contexto histórico, tudo que a gente precisa saber para ler os poemas. Ainda tem uma nota do tradutor falando sobre as dificuldades de traduzir os poemas dela, né? Porque, ele falou que algumas vezes ele ficava em dúvida se ele mantinha a rima ou o estilo dela, que era muito próprio, né? São coisas que a gente tem que perder às vezes na tradução. Então fala um pouco sobre o processo de tradução e no final tem as notas, que é aí que vem a cereja do bolo. As notas me ajudaram muito nessa leitura, né? Me ajudaram muito a entender o que estava acontecendo, porque, como eu falei, como os poemas são muito intimistas e confessionais, acaba que certas vezes você lê, mas não consegue entender. As notas que tem aqui ao final, essas notas aqui, te ajudam a entender cada poema. Tem nota de praticamente todos os poemas. Então tem a primeira aqui, Noite. Aí já começa. Publicada em 1912 pela Liga dos Poetas, com prefácio poeta simbolista, fala sobre a edição. E aí eu já venho falando sobre o poema. Esse poema aqui, O Rei dos Olhos Cinzentos. E aí diz que esse poema foi escrito de forma a imitar a poesia popular. Então dá algumas curiosidades, algumas informações sobre os poemas. Eu fui fazendo isso. Quando chegava no poema Rosário. Aí eu vim aqui no Rosário e li o poema e li o contexto, ou então li o contexto e depois li o poema. Isso sim é a dica de ouro que eu dou para vocês, para quando vocês forem ler, se vocês se interessaram por esse livro aqui, quando vocês forem ler, eu indico que faça isso também, para não tornar tão difícil, né? Caso você já não conheça bem sobre a vida da Anna Akhmatova. Gente, outra coisa também é que eu não sei se eu tô pronunciando certo, tá? Eu não sei falar russo. Akhmatova, eu tô falando Akhmatova porque tem um acento agudo aqui, mas eu não faço ideia, tá, gente? Espero que vocês também tenham ficado com vontade de ler esse livro, de conhecer a poesia russa. Eu li alguns russos, que foram aqueles do vídeo que eu falei pra vocês. Esse aqui em 2022, agora a gente tá em 2023. Ó, estamos no começo de 2023. Eu tô lendo esse aqui. Um grande clássico, né? Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. É o meu primeiro contato com Dostoiévski. Vamos ver, né? O Dostô, ele já tem aquele tom existencialista que eu gosto, já tô gostando muito. Então assim que eu terminar, vou correr para fazer a resenha dele para vocês também. Então fica aí essa dica rápida desse livro aqui, espero que vocês tenham gostado, tenham se interessado, tenham ficado com vontade de ler também, porque é muito bom a gente ler mulheres na poesia. Que tal colocar como meta aí para vocês ler mais mulheres na poesia em 2023? Um beijo e até a próxima!